Então, pessoal, bom dia a todos, aos que estão chegando. Continuando o nosso curso sobre o tema Bíblia como literatura, eu queria só lembrar rapidamente o que a gente conversou na aula passada e fazer algumas observações, alguns destaques, e aí a gente dá sequência para o conteúdo que estava programado para hoje. Primeiro, eu falei sobre a minha pesquisa. Isso foi feito no meu doutorado em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a minha pesquisa lá era uma espécie de tentativa de descobrir o que é ler a Bíblia como literatura. E como eu mencionei, haviam muitas propostas e diferentes abordagens que diziam que é ler a Bíblia como literatura. Não há uma unanimidade quanto a isso. Porém, eu observei dois pontos mais ou menos recorrentes, dois destaques, e mencionei isso para vocês. Um grupo de pessoas formadas em exegese bíblica tradicional, que estudou a Bíblia começou a estudar a Bíblia por motivações religiosas, geralmente, e que estudou numa faculdade de teologia e que aprendeu o chamado método ou métodos histórico-críticos. E esse pessoal começa a modernizar, então, a sua abordagem bíblica a partir do contato com teóricos literários que influenciaram a maneira de ler os textos ao longo do século XX. Ok? Então, há uma atualização da metodologia exegética e, portanto, o ponto mais importante, o mais recorrente nessas obras a Bíblia não precisa sempre ser lida como fonte histórica. Mesmo que um evento que é narrado numa narrativa bíblica, que é contado, não tenha qualquer paralelo com a história, não aconteceu, seja um texto absolutamente ficcional, esse texto tem seu valor, merece ser analisado e não perde, né, dos outros textos que têm algum valor histórico. E essa é uma reação, portanto, a essa tradição exegética. E existe um outro tipo de críticos que prefere ler a Bíblia dizendo que a Bíblia não precisa ser lida como texto sagrado. São críticos literários, não quer dizer que não sejam religiosos, que não tenham sua fé pessoal, mas eles já trabalhavam com literatura, com outras literaturas. E esses críticos, por um certo tempo, deixavam a Bíblia como um patrimônio exclusivo da religião, respeitavam essa tradição, essas instituições, essa literatura, e não viam ela como objeto de estudo dos da literatura em geral. Então, foi preciso fazer também uma evolução, uma reação à tradição de leitura religiosa para dizer, não, a Bíblia ela pode ser lida por outras pessoas e por outros métodos, e, de certa maneira, isso cria o alcance. Porque não só pessoas que estão vinculadas à teologia ou à religião podem começar a ler e curtir a Bíblia, né? Aproveitar suas outras virtudes. Então, há duas maneiras de ver a Bíblia como literatura, basicamente. Isso, claro, é sempre uma redução que a gente alcança como hipótese de trabalho. Tá? Então, isso foi mais ou menos a minha pesquisa no doutorado que eu defendi em 2015 lá. Lembra que eu também tenho um doutorado em Ciências da Religião e que a minha pesquisa era completamente diferente, né? Essa é o resultado da minha pesquisa em literatura, de fato. Bom, então nós falamos sobre isso e isso tem algumas consequências. Principalmente, eu disse para vocês, perguntei a vocês. Então, existe uma coisa chamada Bíblia, quando as pessoas falam um estudioso da Bíblia. Bom, é preciso, na nossa área, que a gente pergunte, mas que Bíblia? Né? Já que dentro de determinados grupos religiosos você tem uma definição clara do que é a Bíblia para eles. Mas nós vimos que o próprio coleção de livros, o cânone, ele muda de uma religião para outra, de um grupo para outro. Também é uma consequência importante para a maneira como nós lidamos com o texto em sua língua original. Existe um trabalho de filologia, um trabalho em busca do texto mais próximo do seu original. Nós falamos bastante de crítica textual, não foi? Falamos sobre questão manuscrita e como esses manuscritos são, depois de encontrados, são comparados por palavra e a partir de critérios próprios de determinados grupos, instituições, eles criam um texto crítico em grego e em hebraico, com um aparato crítico ao rodapé,
que diz, olha, esse texto que nós estamos colocando aqui, esse texto grego, corresponde aos manuscritos tal, 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 mas existe variantes no manuscrito tal, um acréscimo nos manuscritos tal, tal, tal. Então, o trabalho, ele nem sempre interessa ao que lê a Bíblia como literatura. Embora isso fosse sempre determinante na tese bíblica tradicional, você lê a Bíblia como literatura, talvez você não precise mais abordar por esse método. Ou seja, nós falamos sobre isso. Para um crítico que está principalmente com a presença da Bíblia na cultura, ou seja, como outros autores leram e reagiram e criaram outras histórias e outra produção cultural, outra arte a partir da Bíblia, para ele interessa muito mais aquela cultura lê, ou seja, uma tradução. É muito mais importante a Bíblia, por exemplo, em língua portuguesa, para saber como as pessoas lidam com essa tradição religiosa, do que a Bíblia em grego. Na verdade, é uma Bíblia que nunca ninguém lê, né? É uma coisa de especialistas. Então, aquela coisa que as pessoas estudam grego, aí chegam nas igrejas e falam isso e tal. É uma discussão tanto quanto pedante, porque não é essa a Bíblia que as pessoas conhecem. E, de fato, até pela tradição de leitura religiosa é tão forte que tarda um pouco para que surjam novas traduções a partir dessas edições críticas. E muitas das Bíblias que as pessoas conhecem são baseadas em textos receptos lá do século XVI, XVII. E é difícil mudar, porque as pessoas estão acostumadas a rezar e a declamar aquelas palavras exatas que são de uma versão antiga, né? E não correspondem mais ao trabalho mais recente da crítica textual. Bom, isso para resumir alguma coisa que a gente falou na outra aula, já tem uma série de implicações aí. Eu separei aqui um livro para falar rapidinho para vocês, porque algumas pessoas se interessaram por essa questão de materialidade, qual o nome? A Bíblia como literatura. De história do livro, de cópias manuscritas, de história da Bíblia propriamente dita. Bom, é da editora Loyola, depois eu posso escrever isso direitinho. John Gable, Charles Wheeler, são professores norte-americanos, professores de língua inglesa e tal, e que de repente fizeram aí um trabalho sobre Bíblia. Então chama a Bíblia como literatura, da editora Loyola. Eu acho que é uma boa introdução desse ponto de vista, da história da Bíblia, história do livro, fala de uma maneira sobre as hipóteses, né, de trabalho. Eu, pelo menos, quando li, a história da formação do cânone e aí por diante. Só uma dica de leitura. É um livro bem legal para esse assunto, ok? Outra coisa, para outra linha agora, aquela linha dos críticos literários que começaram a ler a Bíblia. Eu mencionei esse autor e agora separei o livro aqui para vocês. Robert Alter, A Arte da Narrativa Bíblica. É da Companhia das Letras. O Robert Alter é o nome mais importante, mais influente do que a gente chama de ler a Bíblia como literatura. Ok? Ele é da Universidade da Califórnia. Oi, amigo. E o forte dele era já a fluência na língua hebraica. E na década de 70 ele começou a escrever artigos falando sobre características das narrativas bíblicas. E chegou a várias conclusões, artigos importantes. Eu acho que muito influenciado pelo Auerbach, que nós já vamos estudar. E aí, quando ele coleta esses artigos, ele publica A Arte da Narrativa Bíblica em 1981. E essa obra de 81 é um marco, então, que, digamos que, populariza essa nova maneira de ver a Bíblia. Ele não era o único, claro, e depois dele continuaram existindo outros, mas essa é a obra mais influente, em todos os sentidos. A mais lida, a mais citada, a mais vendida, a mais reeditada, a mais traduzida dessa linha de trabalho que é ler a Bíblia como literatura. É um livro bem legal mesmo, e mostra aí um pouco do que a gente está falando sobre ler a Bíblia como literatura. Então, você quer talvez o livro mais importante, se você quiser uma introdução a esse assunto todo, conhecer as maneiras de ler a Bíblia como literatura, você vai encontrar no Robert Alter. Eu falei que ele é o tradutor da Bíblia para a língua inglesa, que foi publicada a edição completa
ano passado. Ele também tem o Guia Literário da Bíblia, que foi publicado pela editora Unesp. Está aí disponível. Na verdade, ele é o organizador. Cara, ele sempre tem coisas legais a dizer. Né? E aí tem muita crítica em torno do trabalho dele, das limitações, das virtudes, etc. Bom, deixa eu dar uma lida rapidinho aqui nos comentários. É o áudio de alguém aqui que estava ligado, né? Não tem problema. Certo? Além da pergunta qual Bíblia, também é significativo perguntar qual foco. Por exemplo, na metodista há a opção por literatura ou sociologia dentro da ciência da religião. Sim. Eu sempre trabalhei lá com esse foco literário. Gente, desculpa aqui o celular. Tudo bem aí, Heloísa? Não tem problema? Bom, seguindo. Então, são só algumas dicas aqui de bibliografia que pode ser importante e que eu não vou ter tempo de mencionar. Eu acho que talvez aí no livro aquele texto, um artigo que eu mandei para vocês na primeira aula, já tem alguma referência, algum resumo sobre o Robert Alter e está na referência do artigo também lá, esse livro aí. Tá? Então, ele foi publicado no Brasil, olha só, em 2007, esse livro do Robert Alter. Bastante atraso, já que a obra original é de 81. Portanto, isso mais ou menos que marca a chegada dessa leitura da Bíblia no Brasil, que vai acontecer por volta do ano 2000 em diante. Essa outra obra, inclusive, também tem mais ou menos essa data, 2000 e pouco. Ou seja, ler a Bíblia como literatura no Brasil é uma coisa bastante recente. E a produção bibliográfica na área ainda é pouca, mas está crescendo. E aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Só que essa eu vou compartilhar a minha tela, tá legal? Rapidinho. Para mostrar um livro que eu disse que ia mostrar, não mostrei. Deixa eu descobrir aqui onde é que eu compartilho, que eu não estou achando agora. Aqui. Qual é o texto? Esse. Já podem ver? Bom, eu mencionei rapidamente. Esse é um livro que está em produção. Chama Bíblia, Literatura e Recepção. Então, o organizador João Leonel foi o meu orientador e ele é professor do Mackenzie, né, professor de letras lá. E o Leonel tem uma formação assim que segue mais ou menos o meu tipo de trabalho, porque ele tem uma formação em teologia, ele também é formado em letras, depois ele fez mestrado em ciência da religião, doutorado em linguística, pós-doutorado em história da recepção. Quer dizer, ele também mescla essas áreas de trabalho e tem feito um trabalho muito bom para quem gosta de ler a Bíblia como literatura, tanto como autor, como professor, e é o cara que tem reunido também pesquisadores dessa área aí. Então, ele organizou, e eu faço parte do grupo lá de pesquisa, essa obra aqui que vai sair, eu acho que vai ser uma espécie de obra de referência nacional para quem lê a Bíblia como literatura. Chama Bíblia, Literatura e Recepção, vai sair pela editora Mackenzie e Atelier Editorial, ok? Estou mostrando para vocês o livro de primeira mão, porque isso aqui foi a prova do livro que eu recebia, né? E fiz uma leitura, algumas observações sobre o meu capítulo. Então, olha só, por que eu quero mostrar esse livro? Porque ele demarca as 3 áreas principais de pesquisa dentro do que é ler a Bíblia como literatura. Então, primeiro, lendo o sumário da obra. Bíblia como literatura diz respeito a metodologias e o olhar sobre o texto. Nós estamos falando aqui de leitura, interpretação de texto. E aí é que entra esse pessoal que trabalhava com exegese, que faz a crítica das características narrativas, características da narração bíblica, características da construção de personagem bíblico, como é que isso funciona. E, então, temos aqui um grupo. Olha só, tem o meu capítulo sobre como começam os evangelhos, uma comparação entre o começo dos evangelhos. O Júlio Zabatiero, que é um autor importante nessa área, ele tem um manual de exegese bíblica, em que ele junta uma semiótica greimasiana aí para trazer bem aquele exemplo do que eu disse mesmo. É um exegeta que aperfeiçoou seus métodos a partir do contato
com os teóricos da literatura. Tem a Suzana Schwartz, que é do Centro de Estudos Judaicos da USP. Tive a oportunidade de ver palestra, participar e conheço ela. E ela faz um trabalho sobre a esterilidade. O forte da Suzana é o conhecimento que ela tem de hebraico. Ela lê direto no texto hebraico e vai discutindo as implicações do texto hebraico. O próprio João Leonel, organizador. Cenário, construção de sentido e leitor. Caso no Evangelho de Mateus. E o Ricardo, que estudou o livro de Crônicas, lá no próprio Mackenzie. Bom, então, uma linha de trabalho, percebe? É uma reunião de 5 capítulos sobre ler a Bíblia como literatura. Depois nós temos outro capítulo, outra seção do livro, que mostra a outra linha de pesquisa, que é Bíblia e literatura, não Bíblia como literatura. Então, são textos de pessoas que trabalham em literatura e mostram a relação dessas outras literaturas com a Bíblia. É uma espécie de trabalho de intertextualidade, de influência aí da tradição do imaginário bíblico e religioso e narrativo, da maneira como a Bíblia constrói a própria maneira de pensar o mundo, né? Como isso influencia na construção de outros textos. Esse texto aqui é fantástico, que eu mencionei ele algumas vezes, Graciliano Ramos e a Bíblia Sagrada, do Tiago Sala, que é meu supervisor no pós-doutorado hoje. Ele é titular da ECA, na área de editoração, e ele é especialista em Graciliano, e ele ele teve em mãos a Bíblia que o Graciliano Ramos tinha e usava, e ela está toda marcada, né? Ele faz um estudo, então, da marginália. E vê os comentários, as correções que ele faz da própria Bíblia. Como entendia muito de língua portuguesa e era um revisor, ele chega a corrigir o texto bíblico, né? Vai observando e criticando, e às vezes ele é irônico e ridiculariza o texto bíblico, e ele faz uma análise disso nesse capítulo que é muito bom. O Alex Vilas Boas, que esteve na minha banca de doutorado, inclusive, o Cristiano Aguiar, também aqui, que é professor do Mackenzie. Só para dar exemplos aqui para vocês. Ó, falando aqui da ambivalência textual no conto Via Crucis de Clarice Lispector. Então, percebe que agora a gente está falando mais de literatura e a Bíblia entra junto aí. Não é o objeto principal da análise do texto bíblico em si. E, por último, a terceira área de trabalho, que é bem legal e tem muito que se fazer, que é a Bíblia e recepção. Paulo Augusto de Souza Nogueira foi meu professor na Metodista, agora está na PUC de Campinas, cientista da religião, e tem um trabalho também excelente sobre a Bíblia em vários aspectos, aqui no caso sobre recepção, né? Temos alguns artigos, digamos, importados, professores que vieram de fora. Aqui que eu queria mostrar, falando sobre o Pai Nosso, a recepção do Pai Nosso. Aqui, esse artigo aqui, do meu colega Jonathan Hack. Marginália Sacra, uma pesquisa sobre anotações de Mateus. Eu não li ainda o capítulo, mas é uma proposta de trabalho bem legal. O que eu entendi que ele fez, embora eu não tenha lido, pegou bíblias de pessoas da igreja dele, ele é pastor presbiteriano, e analisou a marginália, as anotações, as observações, para entender como as pessoas leem e se relacionam com esse texto. Então, trata-se de um trabalho de recepção. Aqui sobre o livro de Neemias nas Bíblias infantis, a Bíblia para criança, uma autora aqui em língua inglesa. Aqui tem um texto que veio também de Portugal, se não me engano, tem um texto que veio da Espanha, sobre a formação da interpretação bíblica e formação oral da mulher no século XIX. Bom, então, só para mostrar o que é importante, são as 3 áreas, isso que eu queria mostrar para vocês. O livro vai sair delimitando bem essas 3 áreas de trabalho. Você pode, então, escolher qualquer uma delas para trabalhar o que a gente chama de Bíblia como literatura. Está bem aberto, portanto. Voltando. Ok, fiz uma propaganda antecipada do livro aí. Eu acho que vai ser bem legal. Estou com esse daqui. Comecei a ler algumas coisas já na versão em PDF. Deve sair ainda esse ano, está tudo aprovado, né? O Leonel mandou para mim essa versão aí para fazer aquela última análise, aquela última observação. Vê aí, se tiver alguma observação, alguma mudança, alguma nota de rodapé, alguma citação, é agora, né? Porque depois já foi. Isso já, acho que mais de um mês. Então, o livro logo está saindo aí. Bom. Seguindo. Hoje, o assunto que eu havia proposto
para começar o nosso estudo, foi falar um pouquinho da obra do Auerbach, que eu mandei escaneado aí um PDF para vocês. Não um texto todo, né? Um livro grande. Erich Auerbach, Mimeses. Eu estou sempre admitindo o pessoal que está chegando aí. Bom dia para quem está chegando. Foi importante para mim o contato com esse texto na época que eu fiz o meu doutorado em Ciências da Religião, por iniciativa do professor Paulo Nogueira, que eu mencionei ali, que inclusive vai dar esses dias um curso sobre Apocalipse, e ele é certamente o maior especialista em literatura apocalíptica, de modo geral, não só o apocalipse bíblico, mas a apocalíptica como gênero de literatura judaica antiga. E ele vai dar um curso, depois eu vou ver se eu acho a propaganda aí e mostro para vocês. Tem no Instagram dele, quem quiser procurar, é Paulo Nogueira, Paulo Augusto de Souza Nogueira. E no Instagram ele colocou instruções sobre esse curso. Ele vai oferecer, me parece que de maneira assim, iniciativa pessoal mesmo. Ele está oferecendo o curso para quem quiser assistir. E vale a pena, certamente, porque pelo que a gente conhece dele, né? Então, o livro, minha filha fez aproveitou, fez suas observações aqui na capa, no meu livro, mas Mimeses, a representação da realidade na literatura ocidental. Veja só, o objetivo do livro, como um todo, era falar da literatura ocidental e da representação da realidade, da construção ficcional de mundo na literatura ocidental. Só que ele começa, no primeiro capítulo, falando de Bíblia e Homero, e faz uma comparação. O capítulo chama Cicatriz de Ulisses. Não vou ler tudo aqui, eu não gosto de ficar lendo muita coisa. O meu livro, eu não escaneei do meu livro, está todo rabiscado. O que eu li, rabisquei, eu leio de novo, eu rabisco de outra cor. Na terceira vez, eu rabisco de vermelho, e assim vai. Então, está bem estragado o livro. Mas nesse capítulo, essa obra aqui é de 1946. E o Erich Auerbach, que não é um especialista em Bíblia, ele lê um capítulo da Bíblia e faz apontamentos. Ele tira conclusões sobre a maneira bíblica de narrar a sua história. E ele tem tantas sacadas boas que eu acho que o Robert Alter, que eu mencionei, parte, na verdade, de um trabalho de aplicação e atualização dessas sacadas que o Auerbach fez em 46. E até hoje, eu acho que a gente está ainda explorando e divulgando e experimentando essas ideias. Então, para mim, é um capítulo-chave para começar a ler a Bíblia como literatura. Ele nos dá um olhar diferente. E o mais legal é que ele compara com Homero e a tese, né, a hipótese de trabalho é a seguinte: essas duas literaturas formatam toda a construção literária ocidental daí para frente. Então, os autores, de um modo geral, da literatura ocidental estão sendo influenciados ou por Homero, ou pela Bíblia, ou por ambos. É como se tivessem ali criado dois padrões, né? Duas colunas, e a partir delas é que a gente tem trabalhado a literatura ocidental de um modo geral. Se você entender essa literatura, teoricamente, você já consegue, a partir daí, ver e entender muito melhor o que surge depois. Então, são o que ele chama das obras basilares. É a base da literatura ocidental. Bíblia e Homero. Estou lendo aqui algum comentário aqui. É verdade, ela está falando aqui que a maioria dos professores, a Joana perguntou, que trabalha sobre isso no Brasil, são vinculados a alguma universidade religiosa. Bom, é até difícil a gente sair das universidades religiosas, a não ser que você vá para as universidades públicas, não? Mas a maioria realmente está vinculado aos cursos de ciência da religião e poucos aos cursos de letras. E aí você tem a Mackenzie, que é presbiteriana, a Universidade Metodista, a PUC, não é? Então você vai estar meio que ligado a essas instituições que têm uma origem na religião. Bom, primeiro, eu acho que a maioria desses estudiosos tem uma vinculação religiosa, porque, como eu disse, é difícil a pessoa escolher ser um estudioso da Bíblia e estudar hebraico se ele não tem essa vinculação. São poucas as pessoas. Na maioria das vezes, ele começa lá, na religião, na teologia, e aí vai estudar a Bíblia e vai
mudar o tipo de abordagem, né? Vai aplicar Bakhtin lendo o Evangelho. Mas isso surge depois, então daí ele já tem essa vinculação, já tem uma formação em teologia, já é cientista da religião, já está vinculado a uma dessas instituições, é o mais comum. E, portanto, é raro o que nós estamos fazendo aqui, né, que é um curso sobre Bíblia numa universidade pública, por meio, né, organizado por uma universidade pública. Eu conheço pouca coisa, de fato. E eu vejo que as pessoas ainda não conhecem muito, né? Eu vejo que muita gente se interessa e acha até curioso esse tipo de estudo. Quando eu apresento, por exemplo, a minha análise da Bíblia do Frederico Lourenço, que é tema da próxima aula. Eu vejo que existe uma curiosidade, mas não é uma coisa comum, embora seja uma tendência mundial crescente a de que as grandes universidades comecem a receber estudos da Bíblia como literatura dentro dos estudos literários. E, de novo, estamos ainda superando essa barreira, essa limitação, alguns preconceitos até, né? Porque, de fato, dá a impressão, muita gente tem a impressão que quem vai trabalhar com Bíblia vai sempre vir com uma abordagem religiosa, independente da fé pessoal da pessoa, independente da fé dessa pessoa, ela pode trabalhar a Bíblia como literatura. Isso abre, como eu disse, a Bíblia para outro público, que é o que a gente está fazendo aqui, né? E aí cada um lida com isso na sua vida pessoal de maneira que achar melhor. Então, voltando ao Auerbach, a obra de 46, e ainda continua sendo decisiva, eu acho, do meu ponto de vista. Eu sempre me impressiono. Eu anotei, até mandei no corpo do e-mail para os alunos dessa turma, o que eu acho que os pontos chaves lá do Auerbach. E vou resumindo aqui para vocês, e aí a gente vai conversando sobre isso. Então, ele compara um canto da Odisseia com um capítulo da Bíblia, se não me engano, Gênesis 22, em que Abraão leva o seu filho para sacrificar para Deus. Deus teria pedido, né, uma prova de fé, e ele tem que sacrificar o seu filho. Ele analisa essa narrativa e tira conclusões. As conclusões são as mais, o que tem de mais relevante. Então, o primeiro tópico a se considerar, eu já mencionei. Para Auerbach, a Bíblia e Homero são determinantes. São textos fundantes da cultura literária ocidental. Eles definem a maneira de narrar, a maneira de se construir personagem, a maneira de construir um enredo, e de maneira consciente ou não, todos os demais autores ocidentais estão influenciados por essas duas referências, por essas duas bases. Por isso, são obras basilares, e daí subentende-se que nós deveríamos conhecer ambas e trabalhar sobre ambas, porque você vai encontrar ali a origem de certas características de literaturas posteriores, ou desenvolvimentos disso, ou reações a isso, e assim por diante. Ou seja, os padrões estariam sendo estabelecidos já nessas duas obras, Bíblia e Homero. Você já tem aí alguns milhares de páginas para ler e estudar. Depois, e aí uma anotação pode parecer um pouco óbvia, mas que é importante notar. O texto da Bíblia é um texto extremamente aberto. Ou seja, e na comparação, o Auerbach vai dizer, olha, o Homero, ele diz tudo o que tem para dizer. E deixa pouco espaço para a imaginação do leitor. Você muito mais lê decifrando signos e encadeando eles, do que dando espaço vago para que você crie, preencha as lacunas do texto. Então, a Bíblia, ela tem uma característica de ser uma narrativa lacunar. Ele fala, ela só diz o básico, ela só diz o essencial, o elementar. O resto é deixado no escuro. E você é que tem que preencher as lacunas. Então, ele cita lá no exemplo que você tem todo um trajeto desse Abraão indo até lá, e o que ele pensou, como ele reagiu, o que os servos que iam com ele pensavam, e como o acompanharam, e como o filho entendia aquela peregrinação em que o filho seria sacrificado, né, para Deus. Como que quer dizer, há uma série de perguntas que você poderia fazer ao texto, cujas respostas não estão no texto, mas o texto deixa
brecha para que você imagine. Ou seja, a Bíblia é, como literatura, como narrativa, um texto essencialmente lacunar, cheio de lacunas, de buracos. É uma narrativa incompleta. De novo, ela diz, o narrador só conta o essencial. Ele diz o que ele acha que é importante e deixa muito espaço para o leitor. Isso, do ponto de vista de críticos antigos, era uma pobreza narrativa. E houve um tempo em que a Bíblia era considerada literatura menor. E se falava, isso daí mostra que os narradores não são muito detalhistas, não falam as coisas claramente, isso permite que qualquer um leia o que quer dentro desse texto. Hoje, porém, a gente vê isso como talvez a mais importante característica que permitiu que a Bíblia fosse tão durável e tão lida e tão comentada. Daí ela ter muito mais leitores e muito mais comentadores do que Homero. De novo, ele fala, o texto homérico, a narrativa homérica, ela é clara. Ele diz tudo o que tem para dizer e você tem pouco espaço. Por isso você tem análise de como Homero conta a história, mas você não tem interpretações muito divergentes de Homero. Né? Isso diz Auerbach no texto do capítulo 1 lá. A Bíblia, por outro lado, permite que cada leitor, às vezes o mesmo leitor, lendo o livro de novo, depois de 10 anos, encontre significados completamente diferentes. É um texto, portanto, especialmente dialógico. Ele convida você à conversa. Ele deixa que você crie sentidos. Então, um comentarista vai poder criar milhares de páginas sobre determinada passagem apenas conjeturando sobre o que pode significar determinada coisa que não está dita claramente. Enquanto que você vai ter um outro autor, um outro comentarista de uma outra geração, explorando os mesmos problemas, as mesmas lacunas, por um caminho totalmente diferente, aplicando o texto a outras questões, a outros problemas, a outra geração, a outro tempo, né? E a outra cultura. E isso seria uma das razões pelas quais o texto dura muito. Isso também aparece naquele capítulo do Paulo Nogueira que eu mencionei no livro lá. Ele vai falar sobre essa história da recepção. Então, a Bíblia, ela é um texto dialógico, ela é um texto aberto. Tem um livrinho esqueci o primeiro nome dela, Malanga é o nome da mulher, é a tese de doutorado dela na USP. Ela publicou e fala exatamente isso, o texto hebraico, a Bíblia hebraica como texto aberto. Aí ela explora bem a referência de Humberto Eco sobre texto aberto e vai dizer a Bíblia é o texto aberto, né? E vai tentar elaborar essa tese aí. É bem essa pessoa que não é uma especialista em Bíblia, mas que está aplicando teoria literária a analisar a Bíblia como literatura. Eu podia procurar ali, mas não precisa. É uma referência secundária. Assim. Ou seja, a Bíblia é um texto lacunar. Okay? Esse é o primeiro ponto que o Auerbach demonstra na comparação com Homero. Vale a pena a gente considerar. E hoje, na minha prática de leitura, é o que eu mais procuro. O texto lacunar. Fazer as perguntas que o texto permitiu que você fizesse. Às vezes o texto parece que te convida mesmo a preencher aquilo ali. E isso, para nós, é uma riqueza. É espaço para o leitor dialogar e tornar o texto mais vivo, né, no seu próprio cotidiano. Você usa o texto de maneira mais pessoal, mais direta. Ok? Outra característica das narrativas bíblicas, isso já notado há muito tempo e que o Auerbach vai dar uma aplicação, é a fragmentariedade do texto bíblico. Precisamos lembrar aí agora da primeira aula e da maneira como a Bíblia foi construída a partir de textos. Eu falei sobre uma cultura autoral pericopal. Lembra-se desse conceito? Ou seja, a Bíblia ela herda, os autores herdam essa cultura pericopal, porque no começo nós não tínhamos textos corridos, textos longos, não existia a ideia de escrever textos volume 1, volume 2, capítulo 1, capítulo 2. Então, em geral, os autores pensavam em textos breves. É uma herança da cultura oral, primeiro, que você tem que ser breve, porque você tem que lembrar,
né? Então, aquilo que depende da memória geralmente não tem uma extensão muito grande. Quando tem, ela permite o improviso, né? Mas, então, pensa aí num salmo, numa breve poesia, numa pequena história mitológica. E também os próprios suportes para a escrita eram limitados. Então, você tem textos escritos sobre tabuinhas de argila, você tem textos que eram escritos num muro, numa coluna, ou uma epígrafe, num túmulo, quer dizer, em geral, eles pensavam em textos curtos. A linguagem escrita, ela funciona a partir de textos curtos. Quando os suportes evoluem e você começa a juntar folhas para formar rolos, ainda assim, a mentalidade do escritor bíblico é de textos curtos. Ele faz perícopes. E ele costumavam, então, reunir memórias e pegar aquilo que já se contava, uma canção, uma oração, uma pequena história, um pequeno mito, e juntar esses textos. A gente chama isso de redação. Portanto, a Bíblia ela é pericopal, ela é um texto que a gente muitas vezes chama não de autores bíblicos, mas de redatores bíblicos, porque eles, muito mais do que escrever todas as palavras que estão nos seus livros, eles reúnem textos anteriores, tradições mais velhas. Então, eles coletam aquilo que já está na cultura e aperfeiçoam, dão o seu toque, né? Reescrevem, organizam, e quando você lê o texto, você percebe que ele é cheio de pedaços, ele é formado de pequenas perícopes. E, então, isso o Auerbach notou e falou, esse texto ele é uma colcha de retalhos, cheio de fragmentos. Então, o tema é a fragmentariedade da narratividade bíblica. Ela é formada de pedaço em pedaço. Deixa eu dar uma lida rapidinho aqui no Alberto comentando. O que há de pesquisadores que procuram legitimar suas crenças com seus estudos? O fato de se identificarem como praticantes de determinada religião, de certa forma, os prejudica? Eu não sou muito esperançoso de que determinada ciência seja livre de ideologias, né? De crenças. Todos são, e a própria escolha do seu objeto já vem influenciada, já vem controlada por essas suas preferências, por esses seus valores, né? Então, um axioma, né? Um conjunto de valores que já estava lá quando você começou. Então, se você começa a fazer um estudo, só que, claro, alguns trabalhos são mais explicitamente ideológicos do que outros, e às vezes a força das suas crenças impedem a sua ciência. Aí você consegue perceber que a própria aplicação do método ela está sendo manipulada, né? E na verdade é para isso que existe a ciência, porque ele te oferece metodologias e meios de você tentar controlar ou dialogar entre as suas crenças, aquilo que você quer defender, e, claro, a metodologia que torna esse trabalho minimamente aceitável do ponto de vista acadêmico-científico. Na religião, isso é muito forte, né, cara? Quando a gente tem o texto bíblico, a pessoa que o começa a ler já tem uma relação forte com o texto bíblico, né? Como o texto religioso. E como é que você vai mudar isso? Então, eu já vi teses, assim, absolutamente contaminadas ou comprometidas, porque o cara não tinha coragem de, por exemplo, dizer Jesus sem citar, porque o Senhor Jesus, você vê uma devoção narrativa. E isso, eu acho que, em certo sentido, pode sim tornar a pesquisa científica prejudicada, mas, de qualquer modo, como eu disse, eu não acredito numa imparcialidade da pesquisa. Todos têm a sua maneira de crer, têm os seus valores, e isso aparece. Eu gosto mais, mas isso não numa tese, não numa dissertação de mestrado. Eu gosto quando o autor é explícito nas suas crenças, e eu defendo, e aí você escreve os seus livros e mostra suas crenças a partir de determinados métodos, e aí, claro, a pessoa adota ou não as suas coisas. Agora, o que a gente vê, de fato, o uso da Bíblia, mesmo o uso da exegese, o uso da metodologia tal, para defender determinado ponto de vista. Isso é comum, acho que em todas as áreas. E na área
os estudos bíblicos, acho que é mais forte ainda. Sim, ok? Mas aí tem que se avaliar cada um dos trabalhos, né? Então você consegue perceber que aquele cara começou porque ele era judeu. É por isso que ele trabalha a Bíblia, por isso que ele é bom de hebraico. Mas quanto isso compromete o resultado do trabalho dele? Então, no caso do Robert Alter, eu tenho certeza que ele é de família judaica, de tradição judaica dele, e já começou conhecendo bem hebraico. Mas isso, do meu ponto de vista, não prejudica o trabalho dele como crítico literário. Percebe? Então, essa é a diferença. O comentário do Fábio sobre o Kohelet, o Eclesiastes, que no próprio texto deixa bem as claras a atividade lógica do autor, né? Compilador, redator, exatamente. Você consegue ver alguns textos que fica bem explícito esse caráter fragmentário, redacional, né? O autor, ele não é exatamente o autor da obra, ele é um coletor de pedaços. Eu tenho um artigo, se vocês tiverem a curiosidade, sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Está na revista, não sei se é Estudos, eu não me lembro, é daquela faculdade jesuíta de Belo Horizonte. É um texto já antigo, mas o que eu tento mostrar no capítulo é que o capítulo 12 do Apocalipse, mostra no artigo, que o capítulo 12 do Apocalipse é formado por 4 unidades de textos que nasceram independente, de maneira independente, uma das outras. Algumas se parecem, outras não. De fato, e aí o Robert Alter vai dar uma contribuição a partir do Auerbach. Ele vai dizer, bom, a Bíblia realmente é fragmentária e você tem passagens que até se contradizem, né? Elas são até incoerentes entre uma para outra. E o Auerbach vê isso como, ele tenta dizer, isso não é necessariamente um problema, é uma maneira de produzir literatura. Problema para nós, para os nossos padrões atuais, que a gente está acostumado a ver um autor só planejando o livro inteiro, do começo ao fim, e buscando dar uma coerência narrativa, e você acusa ele quando ele não é coerente, quando se esquece de um personagem a partir do meio do romance, por exemplo. Isso é visto como um erro. Na Bíblia, não. Vou voltar no Alter daqui a pouco. Então, o Auerbach vai dizer, a Bíblia é fragmentária e isso permite que ela tenha uma riqueza, uma característica que a enriquece. Qual seria? A construção de personagens nas narrativas bíblicas, ela é o que ele chama de ficcionalmente humanizada. Ela é humanizada. Por quê? No texto de Homero, sempre ele faz a comparação, certo? Um Aquiles, ele é o mesmo personagem do começo ao fim. Ele pensa igual, ele não muda, ele não envelhece. Ele começa com um problema e você lê 1000 páginas e ele é o mesmo Aquiles. Na Bíblia, você consegue ver mudanças bruscas entre o personagem de um capítulo para outro, ou às vezes dentro do mesmo capítulo. Isso se deve, do ponto de vista da história do livro, a essa coletânea de pequenas histórias que nasceram independentes. Então, suponha que na cultura judaica antiga, dos antigos hebreus, você tinha 3, 4 histórias paralelamente contando aí sobre as aventuras de Davi, ou sobre a peregrinação de Moisés pelo deserto e tal. E aí, algum dia, um narrador, um redator, começa a coletar essas histórias e tenta costurá-las. Então, ele dá uma ordem ali mais ou menos cronológica e encadeia esses textos, cria com a própria mão uma ponte entre elas, né? Cria uma transição, mas você consegue ler, perceber, lendo com cuidado, que aqueles 2 textos não são do mesmo autor, que os 2 capítulos não nasceram da mesma mente. Você consegue perceber certas incoerências, o tratamento às vezes é diferente, o próprio personagem age de uma maneira diferente, e isso, antigamente, como eu disse, era visto como uma pobreza literária, um texto que não está bem acabado, né? O cara jogou 2 textos diferentes aí. O Auerbach vai dizer, não, isso aí faz com que os personagens sejam mais humanos, porque a vida humana é assim. O que eu trabalhava, o que você era, o que você pensava e defendia, talvez 20 anos atrás, 10 anos atrás, não tem mais nada a ver com o que você faz hoje. E essa evolução, essas contradições do indivíduo, da pessoa, da maneira de ser, elas estão, talvez,
registrado de uma maneira mais real naquele texto fragmentado do que num texto coerente, né? Porque os autores tentam manter o seu autor sempre coerente àquela construção inicial, enquanto que na Bíblia o personagem envelhece. O personagem, uma hora, é mais devoto do que noutras, né? Uma hora ele é um mentiroso, na outra ele é um homem exemplar, justo, né? Devoto, e o mesmo personagem, uma hora que mente, no outro texto ele é que salva o oprimido. Então, ele fala, essas são as contradições da vida humana, né? Não existem heróis puros e não existem vilões puros, e eu acho que a Bíblia consegue criar isso artificialmente por meio dessa junção de pontos de vista sobre o mesmo personagem. É isso que nós temos lá. Aí o Robert Alter pega isso daí e vai chamar a Bíblia de obra compósita. Tem um capítulo daquele livro que eu mencionei, A Arte da Narrativa Bíblica, que ele vai dizer que a Bíblia é uma arte compósita. Ou seja, ela permite, é como se você estivesse vendo um personagem com vários pontos de vista ao mesmo tempo. Ela permite que você tenha um olhar multifocal para o mesmo evento, para a mesma cena, para a mesma pessoa. Então você olha ele por um ângulo, você olha ele por outro ângulo e vê coisas diferentes ao mesmo tempo. Um único ponto de vista. Ele vai tentar trabalhar isso e mostrar como as coisas se constroem e como isso foi proposital. Ele diz isso do ponto de vista do autor bíblico, não é um problema. É problema para nós, mas é problema para a nossa mentalidade, digamos, moderna, de construção literária e narrativa, ok? Então, a fragmentariedade do texto bíblico precisa ser levada em conta na análise sempre, e você pode ver isso como um problema, e às vezes ela gera dificuldades na interpretação do texto, ou ela pode ser vista como uma virtude, como é o caso desses autores. Eles estão tentando mostrar que isso traz uma leitura enriquecida que nem sempre é nervoso, pelos leitores modernos. Mas aí ele te viu, pelo menos, viu. Por favor. Aí te passou a sala para você entrar? É a Giovana, peraí. Bom, ela conseguiu entrar agora ali. Seja bem-vinda. Mas depois você pode assistir o começo da aula nas gravações, ok? Bom, esse seria então uma outra característica que foi observada bem pelo crítico, que tem esse olhar astuto, né? Ele é experiente na comparação entre diferentes tipos de texto e perceber isso na Bíblia. Então, no meu capítulo lá sobre o Apocalipse 12, o nome é Apocalipse 12, um conjunto literário. Eu vou ver se eu mando isso daí para vocês, que eu já tenho o PDF, é mais fácil. Eu mostro isso, são 4 pequenas narrativas, todas falando sobre o mesmo tema, só que elas se contradizem, elas não batem entre si, a maneira como estão encadeadas não forma uma cronologia muito certa. A última narrativa, a 4ª, meio que repete a primeira com alguns acréscimos. Você pode olhar e falar que é uma bagunça, você pode olhar, ele quis que você conhecesse aquela história de vários pontos de vista, né? Permitindo que você conhecesse outras maneiras de olhar para aquela história. Ou seja, o próprio texto bíblico mostrando que não existe uma leitura única, uma verdade absoluta sobre aquele evento. Existem maneiras de se olhar e de se contar, e a gente fica tentando encadear essas coisas e cria interpretações absolutamente extravagantes, às vezes, para tentar fazer com que textos diferentes tenham coerência, né? Sejam coesos, quando eles já originalmente não são. Ok. Outra observação, seguindo a ideia do Erich Auerbach. Aí eu passo no segundo capítulo do Auerbach, não foi o que eu mandei para vocês, essa observação aqui. Ele vai ainda continuar trabalhando no texto bíblico, ele passa para o Novo Testamento e cita aquela cena em que Pedro nega Jesus. Certo? Jesus é preso, Pedro acompanha, ele é o único apóstolo que segue Jesus até a casa do sumo sacerdote. Jesus começa ali a ser acusado de diversas coisas, e Pedro fica do lado de fora, junto com os serviçais e pessoas que estão ali circulando, né? Soldados, empregados, escravos e tal. E as pessoas começam a identificar, Pedro, você, né?
E a história, na verdade, se passa do lado de fora, e não lá no centro da cena onde Jesus está sendo acusado. Tem essa história, mas existe toda uma narrativa, uma construção, uma história sobre o que acontece lá no bastidores, lá onde estão os escravos. E aí o Auerbach se surpreende com isso. Ele fala, isso nunca tinha acontecido em literatura. Uma história dos marginais, né? Quando você contava histórias na antiguidade, era a história do rei. Era a história de um herói, de um sacerdote. O Homero, por sua vez, é uma reunião de reis, não é? De pequenas partes do que a gente conhece como Grécia, que se reúnem numa guerra contra outras realezas lá. E aí você tem, portanto, toda uma discussão de elite, uma assembleia que se reúne essas autoridades e discutem, o conselheiro, e claro, os deuses no meio disso. Na Bíblia você tem, pela primeira vez, os marginais, os pobres e os isolados lá, que não tinham voz na literatura e cujas histórias não interessavam aos autores, até porque a elite, quem é letrado, quem produz literatura, é uma elite cultural que estava ligado àqueles, né, que tem dinheiro, que tem poder e honra, e não exatamente ao pescador. Então, a casa do pescador não deixa fragmentos para a arqueologia, ela acaba com o tempo. O que sobra é o palácio, né? O templo. E a história que se conta está escrita nas paredes do templo, está escrita na parede do palácio. Então, a casa do pescador não dura. E a Bíblia, ela é revolucionária desse ponto de vista, porque ela elege como personagens, em vários momentos, pessoas subalternas. E, nesse caso, Pedro se torna um protagonista, sendo que Pedro, quem era Pedro, né? Um pescador analfabeto da Galiléia, do fim do mundo, lá do ponto de vista da política do seu tempo. E se retrata diálogo entre essas pessoas. O modo de vida dessas pessoas, a comida, né, a refeição conjunta dessas pessoas, a fé dessas pessoas. E isso, para o Auerbach, foi uma revolução e que, claro, a partir da Bíblia, vai ser adotado por outros escritores que começam a contar a história dos plebeus, né? E não só da nobreza. Bom, por último, ainda em Erich Auerbach, ele vai trabalhar um pouquinho as características da narração bíblica. Ele vai dizer que a Bíblia tem uma peculiaridade, uma característica única. É o texto mais... ele vai dizer que o narrador da Bíblia é tirânico, esse é o termo que ele usa. A Bíblia é um texto tirânico do ponto de vista de que ela te ameaça, ela te coloca imperativos o tempo inteiro, ela se apresenta como verdade. O narrador apresenta uma convicção absoluta de que aquilo é assim e o tempo todo te coloca contra a parede. E você, como leitor, não está vendo uma história de um narrador que só conta distanciado. Não, o narrador tem o mesmo ponto de vista de Deus e ele conta. E é assim, se você não acreditar, tem consequências para você, né? Então, ele te coloca contra a parede, de fato. Ele se impõe, ele tem uma série de imperativos mandando que você tome uma atitude, uma decisão, com que você se converta, digamos assim, acredite nesse mesmo Deus. É um texto, portanto, muito mais direto nesse sentido imperativo, e você tem que reagir ao texto. Você pode reagir de várias maneiras, tá certo? A reação é livre para o leitor. Então, muita gente, de fato, se converte lendo a Bíblia, porque a Bíblia o induz a isso, ela pede que você reaja, né? Ou você tem muito leitor, por outro lado, que sai com raiva, né? Porque, claro, você tem que, para você dizer não àqueles imperativos, olha, creia, né? Para você dizer não, você tem que dizer não. Esse narrador aqui, você tem que ter muita força de vontade, decisão, e dizer não, o narrador está mentindo, o narrador está enganado, esse que ele chama de Deus não é Deus. Eu não acredito que esse personagem, né, corresponda ao Deus de verdade, que Deus, se existe, pensa da maneira como esse personagem bíblico que ele chama de Deus. Então você tem que ter uma certa maturidade de análise, de leitura, para que você consiga separar o personagem e o ponto de vista do narrador, porque senão você, de fato, é colocado, como eu disse, contra a parede para tomar uma decisão. É melhor vocês lerem isso também no Auerbach, como ele fala desse
poder retórico do texto bíblico, né? É uma outra característica importante que ele vai observar, e isso também tem muito a dizer sobre a recepção. A maneira como os autores leem e se sentem pressionados, assim, já se a Bíblia falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele está mandando a gente mudar isso aqui, a gente reagir. Então, a Bíblia falou, não diga mais essa palavra porque está proibida, né? Olha, como eu sou um cara meio ousado, às vezes eu falo certas coisas, as pessoas na rede social, aparece um cristão lá dizendo que olha, você está aí blasfemando contra o Espírito Santo, percebe? Então, ele lembra de um mandamento e diz, você fez uma coisa contrária ao mandamento bíblico e você está amaldiçoado e tal. Então, a Bíblia, de fato, ela impacta o leitor e ela tem a tendência, ela tem a intenção de atingir a sua vida de maneira mais direta do que os outros textos, né? Em que você tem que procurar como fazer a aplicação. Não, esse é um texto feito para se aplicar. Feito para você decidir, para você crer ou não crer e tomar suas decisões e mudar a sua vida. É um texto que tem por característica narrativa, então, esse impacto sobre o leitor. Isso foi observado, portanto, pelo Erich Auerbach. Não posso te dizer que foi o primeiro, mas, de fato, tem uma série de consequências para os estudos da recepção que a gente poderia aproveitar. Vou dar uma lida rapidinho aqui na observação da Giovana. A Bíblia tem muito a questão de dar visibilidade aos marginalizados. Você acha que isso foi uma das questões que a Bíblia se tornasse tão popularizada? Eu acho que provavelmente tem o seu impacto, sim, né? Na identificação e na mudança, principalmente na época do cristianismo, né? Vocês lembram do aforismo de Nietzsche, que diz que a Bíblia é o platonismo para o povo, ou seja, a Bíblia sempre foi entendida como um texto popular, um texto feito para circular na cultura mais baixa e não só texto de elite. Aliás, essa elite sempre viu a Bíblia como um texto menor, na antiguidade especialmente. Essa questão me remete à diferença de narração do Antigo Testamento e do Novo. Em certos momentos parece que são dois deuses distintos, o do Antigo e o do Novo. Exato. Então, isso já desde a exegese bíblica tem se falado, né, que são visões de mundo muito diferentes, né? Embora exista uma linha que as vincula, né, culturalmente, há uma série de mudanças entre a maneira de se pensar, de se crer no Antigo e no Novo. Mas é muito pior. Essas diferenças, elas não se dão só entre Antigo e Novo Testamento, como dois cânones, mas elas se dão entre um livro e outro, às vezes dentro do mesmo livro. Daí essa questão da fragmentariedade na redação dos textos bíblicos. Você pode encontrar imaginários religiosos diferentes. A maneira de construção de Deus, das intenções desse Deus na criação do mundo, do homem, etc., ela pode variar bastante entre um texto bíblico e outro. E, de fato, o Novo Testamento vai soar diferente porque nasce diferente. Eu acho que é um texto mais marginal ainda do que o Antigo. Porque ainda que o texto do Antigo Testamento tenha surgido de maneira complexa em muitos círculos e depois foi sendo coletado e organizado por uma certa elite sacerdotal, de escribas e tal. Então, é ainda assim uma eleição, né? Uma seleção que diz respeito a uma elite letrada do judaísmo antigo, lá do Segundo Templo. O Novo Testamento já parece que nasce, às vezes, de um grupo mais marginal, que não tem esse poder todo, porque o cristianismo vai levar uns quase 4 séculos para adquirir um status assim mais nobre, né? Digamos, alcançar as elites. No começo ele é bem uma religião marginal, o segundo século especialmente, dá para observar isso. Bom, vamos fazer uma breve pausa. Eu vou parar aqui